todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade vai falar sobre o nosso turismo, sobre o turismo aqui de Farroupilha, sobre empreendimento, sobre novidades. E vamos receber o Léo, do nosso querido Desvio Blaut. Boa tarde, um prazer estar aqui contigo. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu queria que você se apresentasse, falasse da tua vida um pouquinho, da tua trajetória, falasse um pouco da tua história. Bom, eu nasci em Porto Alegre, mas minha família, por parte de pai, era aqui do Desvio Blaut, né? Então eu tenho essa ligação muito grande com a terrinha aqui. E eu, na época eu vim com 18 anos em morar aqui, definitivamente, né? E comecei a estudar, e aquela, quando a gente se forma, a gente fica meio perdido. Eu fiz educação física, aí não me achei, aí fui para geologia, e quando eu passei na geologia, eu também passei na enologia, no curso técnico de novo. Aí foi uma dúvida cruel, assim, mas uma decisão, acho que sábia para mim, de voltar então a fazer segundo grau. Fui interno lá em Bento Gonçalves, na escola, e fiz enologia, e aí me dediquei de corpo e alma, né? Era curso técnico, mas para mim aquilo era uma profissão. E aí eu logo saí dali, já fui empregado numa empresa, uma multinacional, fiquei 22 anos lá. 22 anos em qual empresa? Na Shandong do Brasil. Isso. E aí então, imagina, aprendi muita coisa, trabalhei boa parte, 17 anos só na parte de viticultura, e depois outros 4 anos na enologia, então, lá dentro. E aí foi que eu tive, então, esse contato maior com a vinicultura, né? Senão, até então, era só para produzir uva, para a empresa. E aí... Só que a vida vai dando voltas, e aí eu já estava meio de saco cheio também de fazer, sei lá, coisas das crises dos 40 ali. E aí eu resolvi fazer outras coisas, também não consegui me ajeitar, e voltei então para o ramo, que era o que eu conseguia fazer. Trabalhei em outras empresas, e aí há 2 anos atrás, talvez um pouquinho... não, 2 anos, exatamente. A gente resolveu chutar o balde, porque nós conhecemos umas pessoas que faziam vinho natural, né? Até então eu não conhecia, já ouvia falar, mas nunca me perguntei o que é o vinho natural, né? Que eu vou perguntar, né? O que Então, é o vinho natural? E o vinho natural vinho natural ele parte de uma uva orgânica, em que tu vinifica ele de maneira de mínima intervenção. Praticamente tu só usa aquela uva e mais nada. Não vai conservante, não vai clarificante, não tem controle de frio. Isso também depende. Mínima intervenção, o mínimo possível. Então a gente diz assim que é a uva e ponto, não tem mais nada, né, de aditivos. Então, isso é o vinho natural. Então no nosso caso, né, porque vinho natural, então, teria que ter uvas viníferas, são essas uvas finas, né? Para produzir isso a nível Brasil, Rio Grande do Sul, principalmente aqui, é muito difícil. Não que seja impossível, mas é mais difícil em função do clima. São uvas europeias que que não são tão adaptadas à Serra Gaúcha. Então, quem tem isso com cobertura, e quem não... E tem um produtor, que é farroupilhense, que está em Caçapava do Sul, que consegue produzir, então, orgânico sem cobertura. Mas é um know-how, assim, dele, e aprende perdendo muitas safras, né? E, em função disso, a gente, então, compra uva de produção convencional, mas com produtores que a gente conhece, que tem... Então, há 2 anos atrás, vocês encararam esse projeto de então, fazer vinhos naturais. Então, daí só vou falar do vinho natural. Entendi. Então, a gente usa a uva convencional e usa o processo de vinificação natural. Então, de mínima intervenção, praticamente é tudo manual, né? E a gente depois, então, tem esse produto diferenciado. Então, a ideia, como a gente começou a conhecer esse pessoal, né?
eles viram que a gente, nós ali no Desublaut, a nossa maneira de viver, sempre foi muito natural. A gente está sempre colhendo punks, que são as plantas não convencionais, comestíveis, cogumelos, a gente conhece todos, que, né, comestíveis também. Então a gente cuida muito da natureza, só que ao mesmo tempo eu trabalhava numa empresa convencional e isso machucava, assim, sabe? Porque tu não consegue ser exatamente quem tu gostaria tendo que trabalhar para uma pessoa, né? Então, a Gabi trabalhava na parte de educação, né? Ela dava assessoria para escolas, ainda o faz, mas em casa, né, agora. E tem outros projetos também. E aí nós resolvemos então largar os nossos trabalhos, encomendar a vida uva. corporativa ficou de lado. Vamos encomendar a uva e depois vamos dar um jeito. E a gente sempre com um dinheirinho contado, assim, e aí amigos acreditaram na gente, várias pessoas acreditaram, e as coisas foram acontecendo. A gente construiu uma pequena cantina, né? Tudo a gente vinificou ali dentro, pequenininho. Tudo no Blaut. E aí a nossa primeira safra foi muito boa, a safra foi boa, né, no quesito qualidade, nossos vinhos ficaram muito bons, só que poucas garrafas, 1000 e poucas garrafas. E junto com isso a gente fazendo fermentados de outras frutas, várias experiências de fermentações naturais. E aí foi um sucesso. A gente já começou a ser conhecido a nível nacional, né? Já temos uma certa referência já, né? E a gente resolveu dar então um passo maior, compramos mais uva, bastante mais uva em relação ao ano passado. E agora a gente está vamos pensar em 5.000 garrafas de vinho prontos. São 5 vezes, né? Mais a escala, né? E aquele desafio, agora nós temos que vender essas garrafas, né? E não só vender, nós temos também que registrar esse produto. Então veio a vinheria, né, lá onde era o Paraíso das Cabrinhas, da minha mãe e da minha irmã. E a gente então transferiu a vinícola para lá, agora está em processo de regularização, em breve já está saindo. Então nós vamos ter o produto registrado. E o restaurante então que vai começar a atender servindo os nossos vinhos e os vinhos naturais de outros amigos né, aqui da região. Para o pessoal se localizar, tem a cervejaria Blaut, né? Isso. Que tem aquele café na frente, que agora está fechado, né? É o Armazém Blaut ali. E então é ali que vai ser, ao lado da Morada dos Vagalumes. Exatamente, do ladinho ali. Então a gente vai fechar aquele deck que tinha, vamos fechar ele para poder ter uma área, né, para inverno também, dias de chuva, né? E então a parte onde era a agroindústria né, da minha irmã, ou a cozinha do café, ali é a nossa vinícola, e aí a parte do atendimento ali vai ser o deck e mais aquela parte de dentro. E é muito interessante esse resgate, porque assim, o turismo, acho que até no estado do Rio Grande do Sul, né, começou muito no Blaut, né? Os veraneios no Blaut. Sim. E esse resgate que está acontecendo com os empreendimentos, com o armazém do desvio, com as cervejas, é muito interessante isso que está acontecendo, né? É um resgate, né? Porque isso tá no nosso DNA. Nós fomos criados ali no Blaut com essa estrutura do veraneio, ainda existia algumas coisas. Então, isso fazia parte da nossa história. E a gente vai vendo isso acabando, e o Desublaut tomando outros rumos. E aí com a cervejaria, né, já houve um resgate. Antes disso ainda o café né, que era da minha irmã, isso, a Estação Blaut. E aí depois a cervejaria, armazém, e agora então vamos resgatar. E eu acho legal assim que pelo menos tem a cerveja, né, e agora vai ter o vinho. E aí nós temos o projeto, já começamos a implementar um vinhedo, que, vamos dizer, olhando a cervejaria para frente, onde é a nossa casa, vai ter um vinhedo ali, vai ficar bem bonito. Já plantamos 100 mudas esse ano e para o ano que vem mais 5.000 e poucas.
E bebês. desculpa a minha ignorância, né? Mas eu vou perguntar, que eu acho que também, de repente, é dúvida de quem está nos assistindo. Pois não. Qual é a diferença para quem prova um vinho natural de um vinho convencional? Não sei se essa é a É uma palavra. boa pergunta. Ou também, e a durabilidade dele, também, quais são essas Bom, diferenças? pode ser que, e isso aconteceu comigo também, com a Gabi, nós experimentamos alguns vinhos, quando nos foi apresentado, né, o vinho natural, que realmente tinham alguns defeitos, que não eram agradáveis assim de beber. Mas aí eu pensei, não, mas eu acho que é possível. Nós fomos lá, tentamos e fizemos um vinho que, na realidade, não há diferença. Não há diferença. Pode haver diferença no tempo de durabilidade desse produto, em função de não ter os conservantes, da oxidação ser mais rápida, né? Mas um vinho muito bem feito, isso que a gente tem esse cuidado de ter todos esses 30 anos de experiência, né? A gente botar isso ali, mesmo sendo... o vinho ele não tem intervenção física, mas ele tem muito olhar, muito a visão do enólogo, né? Então a gente cuida muito do produto e coloca na garrafa, e ele, no momento que ele está na garrafa sem defeitos, ele vai continuar lá na garrafa sem defeitos. Naquela curva normal do vinho, né, que chega uma hora, ele vai acabar, começar a declinar, mas em princípio, não tem muita diferença. Assim, Sabe? numa degustação às cegas, para quem não é um Tem exímio conhecedor. vinhos maravilhosos no Brasil hoje, de vinificação natural, que são, diríamos, melhor do que os convencionais. Então, por exemplo, o processo que meu avô fazia lá na vinha dele, que colocava ali no porão, Exato. poderia ser considerado até um vinho Exatamente. natural. Hoje eu estava conversando com um amigo nosso, que é produtor também, de Porto Alegre, o Paulo, e ele estava em Monte Belo, tentando convencer um viticultor desses convencionais, antigos, né, mas que o processo dele nada mais é do que o natural. Ele pega a uva dele lá, né, e vinifica daquele jeitinho bem artesanal, e é a mesma coisa. E hoje, né, o que vocês oferecem, além do vinho, oferece alguma outra experiência? E depois, agora ali nesse novo ponto, o que vai ser oferecido? Bom, na realidade, a nossa microvinícola, né, ela sempre esteve aberta às pessoas que quisessem conhecer, mediante prévio aviso, né? Nós recebíamos, várias pessoas vieram ajudar na safra também. Só que agora então, com a vinheria, então a gente quer abrir para degustações, para eventos, na realidade, a gente quer que a vinheria seja também um lugar para troca de ideias. Nós vamos convidar os produtores de vinhos naturais, aí eles passam um dia lá servindo os vinhos dele para as pessoas. Então, para que seja uma referência do vinho natural na Serra Gaúcha, que hoje boa parte dos vinhos naturais eles não são vendidos fora do Rio Grande do Sul. É difícil o mercado aqui, né? Então, com licença. E assim, realmente, né, o mundo do vinho é um mundo tão grande que às vezes a gente, que é só um mero enófilo, né, quem é só um apreciador, Isso. não tem, né, às vezes esse conhecimento, né, de quantas possibilidades, né, que elas existem, né. É muita. O vinho, ele, como estava falando, né, qual a diferença entre um e outro? O próprio convencional, ele varia absurdamente, né? Do branco para o tinto, do encorpado para o não encorpado, para o rosé, e intenso, não intenso. Então, o vinho natural é mais um vinho, né, que pode ser da mesma amplitude, assim. Que não vem para competir, vem para somar. Só para somar, exatamente. E Léo, mudando um pouquinho de assunto, né? Andei pesquisando e vi que és um aventureiro e que já tem
uma bagagem aí pelo mundo, né? Subiste a Aconcagua, foste 2 vezes para Aconcagua, fizeste a travessia do Chuí. Nos conte um pouquinho dessas tuas andanças, que adoramos aqui no programa, né? Isso também, uma coisa que eu esqueci de falar, então a nossa vinícola é Montaneus, exatamente em função de eu e a Gabi termos nos conhecidos em função das aventuras também. A gente se viu via Face, né? Foto daqui e dali, deu match, então até hoje. E aí foi uma coisa muito muito louca, porque eu sempre li muito a respeito de aventuras e coisas, e a gente sempre na correria do dia a dia e trabalhando muito, não tínhamos oportunidade de fazer grandes coisas. E aí eu bolei uma aventura que era, na época, eu só tinha um encarte de jornal que falava sobre a Praia do Cassino, que era a praia do fim do mundo. E aí eu falei pro meu irmão, vou treinar um cachorro, vou fazer um treinozinho e vou atravessar aquela praia no inverno. Tu é louco? Não vai, não sei o quê. E aí, tá, então vamos junto. Aí nós fizemos um projeto de um carrinho, tipo papeleiro, né, desse, para então atravessar a praia no inverno. Fomos, na época até... Você e seu irmão, então. Eu e meu irmão, e era para ir o meu primo, o Chico Canziani, mas aí a filha dele começou a entrar, a mulher dele, trabalho de parto, e a gente convidou um amigo que tava de várzea ali. E aí nós fomos, foi muito legal, assim, toda a nossa no planejamento. E aí, só que foi muito cansativo puxar aquele carrinho, porque tem um certo trajeto da praia, que são 60 quilômetros de areião. Sim, porque caminhar eu fiz os caminhos de Caravaggio, né? Foi, enfim, meu maior desafio físico, né? E assim, caminhar na estrada ou no asfalto, enfim, já é um desafio bem pesado, né? Pela Sim, questão, é aquela coisa, né? A gente bota... Imagina na areia, né? A gente bota a meta o meu trabalho hoje é caminhar 30 quilômetros, né? E é bem complicado. E aí, então, a dificuldade foi a areia. Foi areia. Aí nós pensamos, anos depois, isso foi 2004. E aí, claro, aí já começou a abrir caminhos para outras aventuras. Aí começamos a fazer muito trekking. E fizemos, então, aí logo pensei no Aconcagua. Que Aconcagua fica na Argentina, né? A maior montanha fora do Himalaia. A maior montanha do mundo fora do Himalaia. Fica também fronteira com Chile e Argentina. Que é uma das mais... que é quase mais difícil de escalar até que o Himalaia, por algumas... na realidade depende a face que se vai, né? Tem a face sul da Aconcagua, ela é muito técnica, tem uma parede de 3.000 metros de gelo, então tem muita gente que morreu lá já. E tem a parte mais fácil, que é tipo a parte norte, noroeste. A parte mais fácil que se diz é a menos difícil. É menos difícil, porque o que eles dizem que em função da latitude, o ar rarefeito lá é parecido com os 8.000 metros do Everest. Entendi, por estar mais ao sul, mais longe. Exatamente, mais longe do Equador, no caso, né? Então é um treino para quem quer subir Everest, é um bom treino fazer o Aconcagua. Então, o primeiro ano eu fui lá, 2009, para aprender, foi bem complicado. E aí, então, eu convidei o Emerson Matos, que foi que na época eu estava construindo minha casa, e eu senti que ele tinha muita força física e psicológica, né? Ia ser uma boa companhia. Ia ser uma boa companhia. E aí a gente fez acontecer, e ele foi comigo. E aí, na época, detalhe, nos 6.100 metros, eu tive o pé congelado. E aí eu resolvi
descer, esperar ele um pouquinho mais abaixo. Fazia quase 40 graus abaixo de zero. Nossa. E aí eu pensei, não quero amputar meu pé, né? E aí eu pedi para ele, normalmente é uma equipe que sobe a Aconcagua, né? A montanha. Então, se um conseguir chegar lá, A equipe chegou. a equipe chegou. E aí eu fui, abracei ele, e ele conseguiu fazer o cume. E aí depois descemos, mas ele estava... Pensa aquelas estalactites de gelo, né? Era gelo para tudo que ela... Eu recebi aqui também num programa, de repente conhece o Mauro Kies, o Dr. Mauro Kies, Sim. que ele também falar, teve uma experiência no Everest também, caiu numa greta na tentativa que ele esteve lá. E assim, a gente vê as pessoas, acompanha, né, pela televisão, pelas redes sociais, a gente não tem ideia do quão é exigido do corpo, de tudo, é impressionante, né? É impressionante. O desgaste em altitude, tanto que tu tem que comer em torno de 10.000 calorias por dia e tu volta de lá virado em osso. Né? Então, o mínimo que tu tem que consumir é 10.000 calorias e mesmo assim tu vai perdendo massa. Tu perde tudo. Só para se manter vivo, né? Só para se manter vivo. Eu tive uma amiga também que ano passado ela fez a trilha, que é uma trilha, essa eu gostaria de fazer, que é a do campo base do Everest, né? Que já isso exige um esforço físico muito grande só para chegar aonde é o campo base. O pessoal só está ali se preparando. Só está se preparando. Então, eu acho que ela emagreceu em torno de 8, 10 quilos. E só para fazer, porque não tem como chegar, não tem carro para chegar lá. Não tem, é tudo por trilhas, né? Os Sherpas, né? Que auxiliam, mas enfim, tem que caminhar, ninguém pode caminhar por ti, né? Exatamente. Não, mas por isso que na época nós conhecemos até, era um médico aqui de Farroupilha, e nós nos conhecemos no hotel, e aí foi muita coincidência, assim, porque nós achávamos que eles fossem argentinos, porque, Buenos Dias, né? E daqui a pouco conversando no ônibus, a gente... Não, porque eu sou de Farroupilha. Eu digo, não acredito. E a gente é amigo até hoje. E ele ia só até o campo base, lá no Plaza de Mulas. E, nossa, quase morreu, né, para chegar lá. Poucas experiências, assim, na altitude, né? Machu Picchu, essa coisa bem básica do turista, assim. É impressionante, né? Tu anda, sei lá, 10 metros, assim, e parece que tu quer ir, mas o teu corpo não acompanha, fica ofegante. É impressionante. O ar rarefeito porque não é uma coisa que tu vê o ar diminuindo, tu só sente ele, né? Judia demais. E aí é aquela coisa tu tem que controlar muito também a oxigenação do teu sangue, porque se tu tiver com a oxigenação muito baixa e começasse a fazer o ascenso, a chance de tu ter algum edema, alguma coisa é muito maior, né? Então, até porque não são poucos os relatos, né, de histórias. Não, tem vários, é muito. Não é que... Até pessoas muito bem preparadas, o mal da montanha, ele atinge, meio que um sorteio, né? implacável. E agora, né, com todos esses empreendimentos surgindo, alguma aventura vista, como é que... Bom, a nossa aventura agora é o seu Rafael Thorsten, que é o nosso filhinho de 2 anos. Desde que ele nasceu, é o meu parceiro de caminhada, eu boto ele na mochila. Ele está grande, ele tem 2 anos, mas tem quase 16 quilos. Mas ao mesmo tempo é o que me mantém treinando, né? E a gente aventureiro agora. É o pequeno aventureiro. Então a gente está toda hora o fato de eu ter saído da empresa, né, e a gente agora com esses empreendimentos, Montaneus e Vinheria, isso também ajuda eu a cuidar mais do Rafael e estar presente mais, né, também, porque isso era uma coisa que me incomodava, assim. Eu tenho mais 2 filhos e tem a Bianca, que é filha da Gabi, né, que já são adolescentes, adultos. E eu pensei, agora tem o Rafael, provavelmente ele vai ter muito menos tempo com o pai do que os outros tiveram, né? Isso é lógico.
E aí, de poder agora estar com ele, isso é muito gratificante. Muito legal. Porque essa semana eu vi uma frase que enfim, me tocou, porque eu sempre viajei, desde que minha filha nasceu, quando eu estava grávida, sempre levo ela comigo. E muitas pessoas às vezes me falam assim, mas ela vai ter tempo depois, porque não espera crescer. Aí eu vi que alguém falou assim, não, você não espera uma criança aprender totalmente a ler para começar a ler livros para ela. Não aprende a comer exatamente bem para ofertar uma comida saudável para ela. Exato. Porque não já mostrar o mundo desde pequeno para eles. Imagina. Né? Então, eu disse, olha, agora eu tenho bem a justificativa para quem questiona essa questão de acompanhar os filhos, de aquela coisa, sempre, a formação do caráter, do que ela vai gostar, né? E até a gente acaba vendo o mundo de forma diferente, tu presta atenção em outras coisas, em alguns detalhes que, às vezes, no nosso dia a dia, isso vale para viagem, vale para o dia a dia, passarem um batido, mas com o olhar da criança, tu acaba prestando atenção, vendo, parando. E é muito bom estar com eles mesmos. É diferente, mas é tão bom quanto. Agora a gente vai para uma feira de vinhos naturebas no Uruguai, e aí a gente vai levar ele junto e para curtir. E lá eu sei que as feiras são muito corridas sempre, mas ele vai, né, um pouquinho a gente cuida e tem gente que vai ajudando. Então a gente vai fazer acontecer. Léo, eu queria te agradecer muito a presença aqui, te parabenizar pelo empreendimento. A gente descobriu que a gente é vizinho, né? A gente tem uma propriedade lá perto, agora eu vou parar lá, provar os vinhos. O dia que eu passar por ali com o Rafael também, de ver movimento, eu vou... E já convido a todos, né, para 5 empreendimentos. Já tem uma data? Olha, tem algumas coisinhas para acontecer ainda, mas a gente quer ali por novembro já está em funcionamento. Então, a gente vai começar devagar, assim, sem grandes, né, pretensões, mas vai ser muito legal a proposta. A gente quer primar muito pela qualidade de atendimento, e porque o lugar já é lindo, sabe? E a gente quer que as pessoas que estejam lá saiam e voltem, né? E queiram voltar também. Isso aí, vamos lá. Obrigada, Léo. Agradeço muito obrigado. Foi um grande prazer. Obrigada, e as portas também sempre estão abertas. Obrigadão. Obrigada a todos.